Bom, hoje nós então vamos falar a respeito da história de Israel. Na verdade, a gente vai tratar nas oportunidades que eu tiver de dar aula ao longo desse ano, eu vou tratando a respeito desse tema, a história de Israel. Então a gente vai trabalhar desde os patriarcas até o período do pós-exílio, tá bom? E aí a introdução, né? Nós vamos então, hoje eu vou dar uma breve introdução, que vai servir para todas as aulas que nós vamos ter no futuro a respeito desse tema. Então é importante, né, falar algumas coisas antes de trabalhar esse assunto. E aí na aula de hoje nós vamos falar sobre os patriarcas, depois sobre a formação da nação, ali no período de Moisés, depois o período pré-monárquico de Josué até os juízes, a monarquia, né, ali com Saul, Davi, Salomão e os reis posteriores. E por fim a gente vai falar sobre o exílio e o pós-exílio também, tá bom? Então, a nossa introdução, alguns assuntos que a gente precisa entender quando a gente vai falar sobre a história de Israel. Então, a primeira coisa é que a nossa aula de hoje não é uma aula de história simplesmente. Não é como quando vocês iam para a escola, vocês sentavam lá, vinha o professor e começava a contar a história do Brasil. Aí falava de Pedro II e tal. Então estava dando uma aula de história, estava mostrando ali a construção histórica que havia sido feita. Aqui não é simplesmente isso. Eu não vou aqui só falar de história. Não vou falar assim, olha, Abraão fez isso, depois veio Jacó e isso. Não. Por quê? Porque existe um aspecto especial na história da Bíblia. Ela é uma história diferenciada, e aqui o Samuel Schutz diz o seguinte: trata-se da história sagrada que desvenda a revelação que Deus faz de si mesmo ao homem. Ali se conta não somente o que Deus realizou no passado, mas o plano divino para o futuro da humanidade. Então, quando a gente trata a respeito da história bíblica de Israel, a gente tem que entender que ali é na história que Deus vai se revelar. É muito comum entre a gente falar assim: eu não amo Deus por aquilo que Ele faz, mas eu amo a Deus por aquilo que Ele é. Mas a verdade a gente só sabe o que Deus é por aquilo que Ele fez. Então quando a gente olha para o Antigo Testamento, como que a gente conhece a Deus? Pelas coisas que Ele fez. Como que eu sei que Deus é libertador? Porque Ele libertou o povo do Egito, libertou o povo do cativeiro. Como eu sei que Deus ama? Porque Ele demonstrou seu amor pela história. Então, o correto é a gente falar que a gente ama Deus por aquilo que Ele faz, e isso também nos revela aquilo que Ele é, e nós o amamos. Mas a gente tem que entender que a gente só conhece a Deus por meio dos seus atos. Então, quando a gente vai trabalhar a questão da história de Israel, essa história da redenção que foi desenvolvida através de Israel, não é simplesmente uma história, mas é a história dos atos de Deus, portanto, é a história da revelação de Deus. É interessante que o nosso Deus, ele se manifesta na história. Se você pega as mitologias antigas, quando se falava dos outros deuses, tem toda uma história desses deuses antes da criação até do próprio homem. Ah, porque Zeus, o Cronos comia os outros deuses, então Zeus foi escondido, depois quando ele cresceu, matou, abriu a barriga do pai dele e tirou os outros deuses, e esses deuses foram postos para dominar o universo, para dirigir o universo. Percebam, existe toda uma mitologia, toda uma história que se conta a respeito desse Deus, e depois vem a criação do homem. É interessante que a história bíblica não começa assim. Quando a gente vê o Deus da Bíblia, quando é que a gente começa a conhecer Ele? Na criação. Não começa falando lá na eternidade, Deus estava lá na eternidade, Deus vivia num castelo, não tem nada disso. Começa dizendo, no princípio, Deus criou os céus e a terra.
Então, é onde que Deus se revelou? Na história. E o que é a Bíblia? É exatamente o registro que homens inspirados por Deus fizeram dos atos de Deus. Então, Moisés começa fazendo o registro da criação, vai passando para o registro da vida de Abraão, para a vida de Isaac, para a vida de... Mas tudo ali, em tudo isso, por que ele está registrando aquilo? Porque Deus se manifestou através da história desses homens. Então é importante a gente estudar a história bíblica, porque Deus nos deu história. E ele se revela por meio da história. E é interessante que até o capítulo 11 de Gênesis, a revelação de Deus acontece de maneira mais geral. Mas a partir do capítulo 12, é por meio de uma nação específica que Deus vai se revelar. E esse é o propósito de Israel. Por que Deus escolheu Israel como uma nação? Por que Deus chamou Abraão para formar dele uma nação? O que vocês acham? Por que foi feita a nação de Israel? Por que Deus formou a nação de Israel? Qual que é o principal propósito da nação de Israel? Alguém quer dar um chute? Por que Deus dá a lei para aquele povo? Por que ele age na vida daquele povo? É porque é por meio daquele povo que ele vai se revelar. E qual que é a manifestação maior dele? Cristo Jesus. E de onde Cristo Jesus vem? Do povo de Israel. Então o propósito de Deus ter eleito a nação de Israel é exatamente para ele se revelar. Então quando a gente vai olhar para a história de Israel, quem a gente está conhecendo? O próprio Deus. É por isso que é importante a gente olhar para a história de Israel. Porque quando a gente olhar para lá, a gente vai entender quem Deus é, então a gente vai saber também o que ele espera de nós e como a gente pode servi-lo da melhor forma. Então, por isso que eu não simplesmente vou contar as histórias de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas eu vou mostrar de que forma Deus se revelou na vida de Abraão, de Isaac e de Jacó, por exemplo, na aula de hoje, que a gente vai trabalhar sobre os patriarcas. E é importante a gente entender que a perspectiva bíblica, quando a gente lê, uma outra questão importante para a nossa introdução, só alguns pontos para a gente ir trabalhando a história bíblica, tá bom? Outro ponto importante de entender aí é esse quarto ponto que eu coloquei aí, que é a história na perspectiva de Deus. Há reis de Israel que fizeram importantes obras. Então, quando você vê aqueles reis lá na Bíblia, nem sempre vai falar as obras que eles fizeram. Mas há reis maus, por exemplo, que são reis maus, mas que foram, assim, vamos colocar assim, bons administradores. Você pode olhar para eles assim, eles construíram obras importantes para Israel. Mas quando Deus vai falar deles, não fala a respeito das obras que eles construíram. Falou, esse rei aqui fez um importante arqueduto. Não fala sobre isso, só fala assim, esse rei não seguiu os meus caminhos e ele não fez aquilo que era correto ao Senhor. Ou seja, toda a perspectiva é da perspectiva de Deus. Essa é uma história divina. É Deus falando a respeito da história. Aqui é a perspectiva dele dos eventos. É a perspectiva correta de nós enxergarmos os eventos históricos. É interessante porque esse aqui, como um relato inspirado, é o relato de Deus da história. É Deus contando a história para nós. Obviamente por meio de homens, mas é a história dele falando. E aí então a pergunta que a gente faz é o que Deus revela sobre si mesmo na história. É isso que a gente vai trabalhar então ao longo dessas aulas, quando eu tiver essas oportunidades. É sobre isso que eu vou falar, a respeito daquilo que Deus fala a respeito de si mesmo na história. Essa história bíblica, ela acontece em algum lugar, certo? Sim? Sim? Aonde acontece? Pensem aí, falem aí para mim, onde que acontece a história bíblica? Vamos lá. Falem lugares aí da Bíblia. Aonde que acontece a história bíblica? Vamos lá, onde eventos bíblicos aconteceram? Deem exemplo, vocês sabem. Vamos lá. Oi? Israel, Palestina. Ok, outros lugares. Egito. Outros lugares. Como? O Éden, certo. Outros lugares. Hã? Oi, pastor?
Babilônia. De onde Abraão sai? Ur. Então vamos pensar assim, geograficamente, quando falar todos esses nomes de lugares, a gente pode pensar que, na verdade, está falando de uma ampla região, certo? A gente pode pensar assim, nossa, a Bíblia fala do Egito, fala de Israel, fala da Babilônia, fala do Éden. A impressão que dá é que é um espaço grande, né? Onde a história vai acontecer. Mas não é. Pelo contrário. Toda a história bíblica acontece, pelo menos toda a história bíblica no Antigo Testamento, porque quando chega no Novo Testamento, aí se expande, aí sim vai até Roma. Mas no Antigo Testamento, a história de Israel acontece nessa região que é chamada de O Crescente ou Acrescente Fértil. É aqui que os historiadores dizem que surgiram, que é os registros lá, encontrados arqueológicos das primeiras civilizações. É ali que vai surgir os primeiros ajuntamentos dos homens. Mas quando a gente para pensar na história bíblica, isso já parece um pouco mais óbvio, porque Deus fala a respeito dos homens que viviam nessa região e que ali construíram suas primeiras cidades. Então, quando a gente para pensar nisso aqui, pelo menos quando a gente para pensar no estado da Palestina, ali de Israel, onde acontece, por exemplo, a questão dos judeus, o Samuel Schultz, por exemplo, lógico que ele é americano, mas quem traduziu, coloca pra gente, fala que é menor do que o estado de Alagoas. Ou seja, ali aquela questão de Jerusalém, Jericó, tudo é bem pequenininho. Aqui já é um pouquinho maior, mas nem se compara ao tamanho do nosso Brasil. Então, todas aquelas viagens que acontecem no Antigo Testamento do Egito para o deserto, por exemplo, se você ver aqui, ó, tá dando para ver aí? Aqui é a minha setinha. Aqui é o Sinai. Eles passaram 40 anos só aqui. Opa. Ah, não aparece a setinha aí, né? Eu pensei que eu mexendo aqui aparecia a setinha, mas não. Ok, mas ali, embaixo da região vermelha, está escrito Sinai. Está fraco, não vai chegar. Mas ali, ó, tá vendo a região vermelha? Eu vou até aqui apontar para vocês, ó, não tem problema. Aqui, ó, Sinai. É aqui que o povo fica 40 anos. Então você pensa assim, o povo vagou por um longo deserto durante 40 anos? Não. Vagou por um deserto pequeno. Quando a gente pensa assim. Mas vagou ali por conta que esse era o plano de Deus, tá bom? E por que é chamado de crescente fértil? E por que as primeiras civilizações se desenvolveram ali? Por conta da questão geográfica. Se você for ver aqui, forma uma figura de uma lua crescente. Por isso é chamado de crescente. E fértil, porque aqui na verdade 4 rios importantes que possibilitaram a agricultura e, portanto, o assentamento dos homens. Então, você ali pode plantar, você pode construir cidades. A região da Mesopotâmia, que significa... Mesopotâmia quer dizer entre rios. Então, eu e a Zenaide, a gente mora na rua Mesopotâmia, né? Porque é a rua entre rios. Por quê? Porque essa região fica entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Aqui, ó. Então, como há rio nessa região, o que acontece? Ali pode se desenvolver a agricultura. Outro rio importante, aqui não mostra, mas é o importante rio Jordão. Ele desce dos Montes Hermon, ele está bem aqui nessa região. Aqui é onde fica também o Mar Morto e o Mar da Galileia. Ali também vai ser importante, como tem esse rio, vai ser importante o desenvolvimento de cidades ali, né? Os cananeus. E por fim, talvez o mais importante de todos, aquele que é chamado de... tanto que foi divinizado pelos egípcios, que é o grande rio Nilo. O rio Nilo que desce aqui todo. O pessoal fala que o Egito só existe por causa do Nilo. Por conta das épocas de cheias do Nilo e tudo mais, era possível fazer agricultura.
Então, o Nilo é um rio muito importante ali no Egito. Só existe o Egito ali antigo por conta do Nilo. É por isso que até foi divinizado. O Nilo é representado por uma divindade, de tão importante que ele é para a vida dos egípcios. Assim como o deserto também. Existe o Seth, que é o deus dos desertos também. Enfim, da morte. Então aqui é o berço das primeiras civilizações, e é nesse espaço que Deus vai trazer a revelação a respeito de si mesmo. É interessante como Deus, o nosso Deus, o grande Deus, Deus de todo o universo, decide se revelar ali, naquele espaço tão pequeno, começando por um homem como Abraão, criar a revelação que ele traria para nós, né, por meio ali de Abraão. Mas ok, então vamos aí, acho que deu para entender esses pontos importantes, né? Lembre-se que quando eu for falar sobre nas próximas aulas, não vou sair daqui também não. Quando a gente for falar lá sobre Moisés, é aqui, ó, no Egito. Quando a gente fala sobre o exílio, é aqui na Mesopotâmia, que é aqui que fica a Babilônia. Entende? Então, lembre-se desse mapa. Esse aqui é o mapa que os povos que a gente vai usar nas próximas aulas. Ok, mas vamos falar então sobre os patriarcas. Vamos entrar então na aula de hoje mesmo a respeito dos patriarcas. A principal fonte que nós temos a respeito dos patriarcas é o livro de Gênesis, é o livro bíblico de Gênesis. Na verdade, existem alguns paralelos bíblicos desses relatos, mas são todos ecos dos relatos de Gênesis. Então a gente leu agora um texto de Hebreus que fala sobre a vida de Abraão, mas a que o autor está fazendo referência? Ao texto de Gênesis. Paulo fala sobre a vida de Abraão, mas a que ele está se referindo? Ao livro de Gênesis. Então, a principal fonte que nós temos a respeito da vida desses homens é o livro de Gênesis. E, aliás, não há registro desses homens em achados arqueológicos. Por exemplo, no Corão fala sobre Abraão. O livro lá dos muçulmanos fala a respeito, dos islãs, fala a respeito de Abraão, mas não é um documento inspirado. Então não serve, pode até servir como, a gente não pode ter certeza daquilo que é falado ali. Mas, e não há registros, achados arqueológicos. Não se achou uma tábua, por exemplo, antiga, falando sobre Abraão. Não existe isso. Mas existe achados arqueológicos que fazem referências a pessoas próximas a Abraão. Então, a Terá, a Naor, essas pessoas eram conhecidas no passado. Então, isso serve aí como uma evidência externa também, mas não muda o fato, né? A Bíblia é inspirada. A gente permanece e a gente confia na Bíblia. Mas quem são os 3 grandes patriarcas de Israel? Esse aqui todo mundo sabe, né? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre José também, mas esses são os 3 grandes patriarcas. E por que eles são os grandes patriarcas? Moisés não era um patriarca também? De certa forma ele era. Só que esses patriarcas aqui estão relacionados à origem do povo de Israel. É a partir deles que vai surgir a nação de Israel. Então, quando a gente vai falar sobre a história de Israel, por onde a gente começa? Pela origem deles. Abraão, Isaac e Jacó. É deles que vai surgir o povo de Israel. Aliás, de onde veio o nome Israel? Por que o povo de Israel é chamado de Israel? Por conta de Jacó, que teve seu nome mudado para Israel. Esse é o nome do povo. Então vamos começar aí por Abraão. Eu não acho que Abraão era assim, mas era a fotinha bonitinha que eu achei, então eu coloquei essa fotinha aí de Abraão, tá bom? Abraão, ele é filho, lá nos mostra lá em Gênesis. Ah, tá bom. Só aqui, ó, é a porção de Gênesis que nos traz a história de Abraão. É a genealogia aí de Terá, as gerações de Terá, que vai nos trazer a história de Abraão. Então, Abraão, ele era filho de um homem chamado Terá, e eles partiram da cidade de Ur dos Caldeus, que provavelmente é a cidade de Ur III, né? E eles partem para Harã. É importante entender que o contexto de Abraão ali é um contexto politeísta. Tanto Harã quanto Ur
eles adoram ao mesmo Deus, o Deus Nanar, o Deus Lua dos Sumérios. Então é a esse Deus que eles estão adorando. Então, Abraão, ele surge de um contexto onde as pessoas adoravam vários deuses. Inclusive, seu pai era alguém que fazia esculturas de deuses. Então, Abraão surge num contexto politeísta. Ok? E é interessante que a gente pode pensar assim, Abraão, ele vivia no meio do mato. Não é isso. Abraão vivia ali numa avançada e bem desenvolvida civilização suméria. Vocês sabem que, se lembram, talvez das aulas de história, aqueles que criaram a escrita, ou pelo menos os primeiros registros de escrita, vieram dos sumérios. E os sumérios eram um povo muito bem desenvolvido. Eles já tinham criado canais de irrigação, grandes construções, né? Aquilo que a gente chama de zigurates, que eram umas espécies de pirâmides, né? Um pouquinho diferentes das pirâmides, mas eram templos de deuses e palácios dos reis. Eles viviam em cidades já fortificadas. Eles usavam carros como carroça para fazer transporte das coisas. Então pensa assim, Abraão, a gente pode pensar assim, Abraão na verdade lá era, sabe quando alguém chega e fala assim, lá era tudo mato? O pessoal vai contar assim, naquela época lá era tudo mato. Não lá onde Abraão vivia. Na verdade era uma nação bem desenvolvida. Vamos colocar assim, Abraão vivia nos Estados Unidos da época, no Japão da época. E ele vai abandonar esse lugar. Então percebam aqui que interessante, ele está saindo de um lugar desenvolvido. E aí sim ele vai lá para o mato. Aí sim ele vai para, como o autor de Hebreus diz, ele deixa toda essa civilização para ir para um lugar que ele nem sabia onde era, né? Então a gente às vezes pensa nos nossos missionários, né? Que deixam toda a tecnologia que a gente tem, tudo isso que a gente tem, e eles vão lá às vezes para um lugar onde não tem nada, realmente, né? Assim, é bem primitiva a forma como as pessoas vivem ali, comparado, né? A tecnologia que a gente tem. Então, Abraão, ele faz esse movimento. Ele sai de Ur dos Caldeus, ele vai com seu pai para Harã. Quando, mais ou menos, que Abraão viveu? Acredita-se que ele tenha vivido ali no século XIX antes de Cristo. Ou seja, entre 1800 a 1900, um pouquinho mais antes de Cristo. Ou seja, cerca ali de quase 2000 anos antes de Cristo. Ou seja, há uma diferença aí de 4000 anos entre nós e Abraão. É um longo tempo, né? E alguns dizem, né, que a cidade onde Abraão vivia, ela vai entrar em crise. A cidade de Ur, ela foi fundada por um homem chamado Ur-Namur, que foi aquele que derrotou os acadianos, né? Quem já assistiu aquele filme do Escorpião Rei, lá é o povo dos acadianos, ali. É Ur-Namur que vai fundar essa cidade, mas ela vai entrar em colapso. Então vão começar a surgir muitas migrações. Então percebam, os eventos bíblicos não estão distantes dos eventos históricos. Pelo contrário, Deus pode ter utilizado daquela situação para fazer Abraão sair ali de Ur. Então a cidade está entrando em colapso. Tá? Vamos colocar assim, o governante daquela época não era um bom governante. Então a cidade começa a entrar em colapso e isso faz com que várias pessoas migrem. E é bem provável então que Deus naquele período também tenha mandado que Abraão saísse da cidade de Ur. E ele vai então para Harã. Se a gente parar para pensar, faz sentido que o pai de Abraão saia de Ur, que é uma cidade que serve ao deus Nanar, para ir para Harã. Porque vamos colocar assim, já que as duas cidades servem ao mesmo deus, ele não vai ficar desempregado, pelo menos. Ele vai continuar produzindo ali os seus itens, né? Mas ok, o importante é que Abraão, ele deixa a cidade de Harã, deixa a cidade de Ur dos Caldeus, por ordem do Senhor. E é isso que o texto de Gênesis diz. Diz lá no capítulo 12, de 1 ao 9. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei.
De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí o que Abraão faz? Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera, passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão, que aquele ainda é Abrão, indo para o Negueb. O Negueb é o deserto ao sul daquela região que eu mostrei. Então, eu não vou conseguir trabalhar todo o texto de Gênesis, obviamente. Então, eu selecionei alguns textos para mostrar alguns pontos importantes da vida de Abraão e dessa primeira história de Israel. Primeiro, é que ele é eleito por Deus. Não foi Abraão que disse assim: quer saber? Eu vou... Imagina, não foi Abraão que falou assim: olha, aqui eu adoro vários deuses, mas agora, pensando bem, eu acho que só existe um Deus só. Então eu vou abandonar os outros deuses, você vê que eu sou um Deus. Aí ele teve uma epifania e falou: é verdade, não faz sentido ter vários deuses. Então agora eu vou ser monoteísta. Aí ele criou o monoteísmo. Uau, Abraão deu um grande passo ali na história do... Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que Deus chamou Abraão. Deus foi e falou: sai daí da sua terra e vai para a terra onde eu vou te mostrar. Ou seja, houve a eleição de Abraão. E quando Deus separa alguém, ele faz promessas. Ele fala: sai dessa terra que eu estou te chamando e eu vou te abençoar. Você será abençoado, sê tu uma bênção, eu abençoarei a tua descendência. E aí existe uma coisa muito interessante. A relação da humanidade com a família de Abraão tem efeito sobre as maldições e bênçãos sobre ela. A forma como a humanidade se relaciona com a família de Abraão vai, vamos colocar assim, afetar as bênçãos e a maldição sobre a humanidade, inclusive até hoje. Por quê? A forma como a gente se relaciona com a família de Abraão afeta se de fato a gente é abençoado ou não. Por que eu estou falando isso? Por conta que a gente faz parte da família de Abraão. Nós ainda somos filhos de Abraão pela fé, o que Paulo diz para a gente. Nós somos descendentes da promessa de Abraão. E, de fato, isso interfere na história da humanidade. A questão central aqui do nosso relacionamento com Deus está relacionado a isso. Está relacionado a Abraão. Obviamente a Cristo Jesus, mas também a vida do patriarca Abraão. Então é interessante que Deus ele separa Abraão e faz uma promessa para ele: sê tu uma bênção. E a forma como a humanidade se relacionar com a tua família é que eles vão ser abençoados ou amaldiçoados. Eu vou abençoar aqueles que te bendizerem e vou amaldiçoar aqueles que te maldizerem. Então percebam, a nossa relação com a família de Abraão define o nosso status na história. É interessante, né? Obviamente, por que isso? Por conta de Cristo. Porque em Cristo Jesus a gente entende que há o cumprimento dessa promessa, de que todas as famílias da terra são abençoadas. E aí aqueles que de fato creem nas promessas de Cristo e estão em Cristo, Paulo vai dizer lá, esses são filhos de Abraão. Tanto que João fala, das pedras eu posso suscitar filhos de Abraão. Das pedras podem vir filhos de Abraão. Então Abraão, ele é uma figura central no cristianismo também. O central é Cristo, né? Mas ele é importantíssimo para a nossa história. Porque, de fato, as bênçãos sobre a família de Abraão chegaram até nós. Então, Abraão foi quem Deus escolheu
para que todas as famílias da terra também fossem abençoadas em Cristo Jesus. Imagina. E escolheu Abraão por quê? Porque ele era o melhor homem da sua geração? Acredito eu que não. Então Deus elege Abraão e faz promessas a ele. É isso que a gente vê aqui nessa primeira parte. Eu vou bem dizer o que te dizer, eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoa. E a segunda parte desse texto, a gente vê o quê? Alô? Aí? Ok. A segunda parte dessa história é a obediência. Como que Abraão responde à eleição de Deus? Com obediência. Vejam, o que Abraão fala? Sai da tua terra e vai para onde eu estou te mandando. O que Abraão faz? Ele obedece. E, gente, vamos ser sinceros, né? Quantos de nós teríamos coragem de fazer isso? Quanto de nós teríamos a fé suficiente para fazer aquilo que Abraão fez? A gente é muito rápido para falar das falhas de Abraão, mas imagine ele abandonar toda a parentela dele, a cidade dele ali, para seguir para onde Deus queria que ele fosse. E é importante que Abraão, como resposta de obediência a Deus, o que ele faz? Ele constrói um altar em Siquém. Chega então à terra dos cananeus e ali ele levanta um altar. Olha que interessante. Abraão, no meio de uma sociedade pagã, se a gente for lembrar dos cananeus eram aqueles homens que sacrificavam os seus próprios filhos a Moloque. Ali naquele lugar, num lugar de impiedade, Abraão vai construir um altar a Deus e vai louvar e adorar a Deus. Ou seja, ele é eleito, ele é chamado, ele responde com obediência e na geração dele, ele vai revelar Deus aos homens. É em Abraão que Deus vai ser conhecido ali naquela terra. Por meio de Abraão que Deus vai falar, olha, eu sou o Deus de Abraão. Já pensou um homem poder falar assim, o Deus de todo o universo é o meu Deus? Porque Deus, ele fala, eu sou o Deus de Abraão. Interessante isso. A gente vai ver as implicações disso para a nossa vida no final, tá bom? E a gente tem que entender também que a gente pensa assim, que Abraão viajou só ele, Ló, Sara e o jumentinho e uns 2, 3 servos, né? Então viajava assim, pessoal bem numa... Não, quando Abraão viajava, só de servos que ele leva para lutar, então servos guerreiros, ele tem 318. Obviamente, talvez ele tenha outros servos que cuidem de animais também, que não iriam para a luta. Tem as esposas desses servos, tem os filhos desses servos. Então, assim, a gente tem que imaginar que Abraão, na verdade, ele faz uma... Quando ele viaja, não é ele mais 4, 5, não. Ele viaja numa grande comitiva. Abraão, ele é um príncipe da sua época. Vocês podem perceber que aonde Abraão chega, os outros povos tratam ele com respeito. Por quê? Porque ele é poderoso. Abraão não é um homem simples também. A gente tem que ter essa consciência. Abraão é um homem muito poderoso para a sua época. Ele é um homem rico, ele é um homem de posses. Ele é tratado como um príncipe pelos reis locais. Aonde ele chega, ele faz tratado com as pessoas, né? Então, se as pessoas estão fazendo tratados com Abraão, é porque Abraão, ele não é qualquer pessoa. Quando Abraão chega, as pessoas, lá vem Abraão. Brincadeira. Mas a gente tem que entender isso a respeito dele, ok? Então, Abraão sai de Ur dos Caldeus e vai, então, até a terra que o Senhor lhe mostra, que é a terra ali dos cananeus. Viu? Ele vai até Siquém, Carvalho de Moré. É por ali que Abraão vai viver. Ok?
até que nos é dito que vai surgir fome naquela época. Então, aí também um outro texto importante aqui. Havia fome naquela terra, desceu, pois, Abraão para o Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa, viram os príncipes de Faraó e gabaram-no junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos e escravas, jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu Faraó, a sua casa, com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Chamou, pois, Faraó a Abraão e lhe disse: que é isso que me fizestes? Por que não me dissestes que era tua mulher, e me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos homens a respeito dele, acompanharam-no, e ele e a sua mulher e tudo o que possuía. Um ponto interessante aqui nessa história de Israel, e é muito importante a gente entender isso, é que, primeiro ponto, os outros povos só vão sendo apresentados à medida que eles têm alguma relação com Israel. Então, quando se fala de algum outro povo na Bíblia, é porque alguma relação ele tem ali com Abraão, a partir desse período. E é interessante a gente ver que por onde Abraão passa, há conflitos. E percebam, por onde o povo de Deus passa, há conflitos. A gente tem que entender isso, que a história do povo de Deus sempre foi uma história assim. A gente está na corda bamba. A gente vive em constante perigo. O tempo todo, o povo de Deus está em perigo. E quem é que impede que, de fato, o povo de Deus seja destruído? O próprio Deus. A gente está sempre correndo risco. A única coisa que acontece é que Deus não impede que esse povo seja destruído. Isso mostra o quê? O quão frágeis nós somos, desde aquele tempo. O fato desse povo ter sobrevivido quando todas as outras nações foram destruídas é providência divina. O fato da igreja não ter morrido, só não morreu porque é Deus quem sustenta. Então o que a gente vê pela história de Abraão é que a igreja está sempre em perigo. Só que Deus é quem tem a protegido. E eu vou mostrar isso de diversas formas. E aqui eu cito um teólogo bíblico chamado Walter Brueggemann, que ele fala assim: o testemunho de Israel sobre Javé o apresenta como alguém que faz promessas e como suficientemente poderoso e confiável para transformar a vida no mundo para Israel e para todos os povos, transcendendo as circunstâncias presentes até novas possibilidades vivificantes. As promessas de Javé mantêm o mundo acessível ao bem-estar, mesmo das circunstâncias mortais. O que ele está dizendo para a gente aqui é que quando a Bíblia está falando de... Então, a primeira coisa que a gente tem que ver aqui, quando está falando a respeito da vida de Abraão, o que está mostrando sobre Deus para a gente? O que está falando a respeito de Deus para a gente? É que Deus, ele tem o poder para cumprir as suas promessas e fazer a manutenção da vida do seu povo. Ele pode transformar circunstâncias de morte em circunstâncias de vida. E é por isso que o povo não é destruído, ainda que ele esteja diante de circunstâncias mortais. Então pense, tinha tudo para dar errado. E só deu certo por causa de Deus.
Vejam aí exemplos. Ameaça de Ló. Quando Abraão leva Ló consigo, não era para Abraão levar Ló com ele. Tanto que a conjunção aqui, que a gente fala assim, eu não vou voltar lá, mas diz assim, e Abraão levou Ló com ele. Mas o correto seria, mas Abraão levou Ló com ele. E Ló vai representar uma ameaça para Abraão, na questão da terra. Porque vai ter conflito ali entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E Deus não fez a promessa de dar a terra para Abraão? O conflito surge porque ele leva o primeiro sobrinho dele lá. O pastor levou o Fernando, deu problema. Tô brincando. Um primeiro conflito. Abraão e Ló. Ló é uma ameaça, em certo sentido, para a promessa de Abraão. Porque ele está ali, ele também. Então o que Abraão fala? Ó, você vai, escolhe o lugar que você quer, vai, escolhe a terra que você quer, e aquela que você não escolher, eu vou ficar para mim. E é isso que Ló faz. Ele vai lá para os lados de Sodoma, para os lados de Gomorra, e ele olha para o campo mais verde e fala assim, é esse que eu quero. E como que Deus garante que Abraão vai ter a terra? Que Deus faz a promessa. Então percebam, logo depois que Ló se separa de Abraão, o que Deus faz? Eu prometo que essa terra vai ser tua. Ou seja, a ameaça de Ló, depois Ló nunca mais tem contato com a família de Abraão. Pelo contrário, a família de Abraão no futuro tem que tirar os moabitas da terra para poderem habitar. É o inimigo de Israel depois no futuro. A família de Ló representa uma ameaça para a família de Israel, para a família de Abraão. E Deus faz a promessa, Deus garante, você vai ter essa terra porque eu estou garantido e eu tenho poder para fazer isso. Ló é sequestrado. Então ali também Abraão vai agir contra ameaças dos, provavelmente o Arrafael. Então aqui descobriu-se que provavelmente aquele Arrafael que ele vai fazer uma coligação de outros deuses para atacar Sodoma e Gomorra, provavelmente ele seja o famoso Hammurabi, do olho por olho, dente por dente, a lei de Italião. Então é ele. Ele, o rei lá da Babilônia, a Babilônia já começa a ter um problema aqui com o povo de Israel. E olha que interessante, Abraão vai, então, ali, a questão dos 318 servos. Claro que Abraão aumentou suas riquezas depois do Egito, mas ele já era rico também antes do Egito. Mas o que ele faz? Ele vai contra esses povos e ele ganha. Ele ganha contra aquela coligação. Ele está sofrendo uma ameaça, Deus dá a vitória para ele. E como que ele reconhece que essa vitória é de Deus? Porque ele dizima. E quando ele encontra Melquisedeque, o que ele faz? Ele fala, aqui ó, essa é a parte que lhe cabe. E ele nem fala, não quero, quando o rei de Sodoma tenta dar algo para ele, ele fala, não quero isso. Mas ele presta dízimo a Melquisedeque. E aí alguém pode falar assim, dízimo então é coisa só lá da lei. Não, o dízimo vem antes da lei. O dízimo já existia nos dias de Abraão e nos dias de Jacó. Porque era um reconhecimento de que Deus tinha feito aquilo por ele. Por que ele venceu a batalha? Por conta de Deus. E ele demonstra isso pela forma como ele age em relação a Melquisedeque, que é o rei da justiça. Rei de Salém, a terra da paz. Então, Abraão está demonstrando que a vitória dele sobre os inimigos veio de Deus. Então, ameaça aí. Abraão tem que lidar com a ameaça de Ismael. Deixa eu só ver aqui as minhas anotações. Ok. Abraão tem que lidar com a ameaça de Ismael. Por quê? Porque ele decide, Deus falou, você vai ter um filho. Ele fala, então eu vou ter um filho. O que ele faz? Ele faz uso de um costume legal. E os arqueólogos descobriu que existia esse costume, por exemplo, na lei de Nuzi. Eu vou até ler para vocês. Isso aqui é parte de um achado arqueológico, tá bom? Que diz assim. Se Guilherminu, que quer dizer esposa, tem filhos,
Senima, marido, que quer dizer marido, não tomará outra esposa. Mas se Guilminu não tem filhos, Guilminu tomará uma mulher de Lulu, escravas, aqui é provavelmente Acádio, como esposa para Senima, ou seja, para o marido. E para cada filho gerado de Senima, da matriz de Guilminu, será de toda a terra e prosperidades a ele. Ou seja, se a esposa não pode ter filho, a esposa vai tomar uma escrava, vai dar ao marido, e se o filho tiver filhos com a escrava, para quem que vai a herança? Para o filho da escrava, porque ele vai ser adotado como filho legal da esposa. Então, quando Abraão faz isso, ele está usando de um costume da época que ali existe, ele está achando que isso está certo, mas está errado. Porque Deus fala, o filho que você vai ter, que é o filho da promessa, não vem da escrava, vem da sua esposa Sarai. Então, percebam, a ameaça de Ismael. Porque quando o menino fica grande, ele começa o quê? A caçoar e zombar de Isaac. Por isso que Sara fala, ó, manda esse menino embora. E Deus fala, pode mandar porque está certo. O filho da promessa não é Ismael, é Isaac. O povo de Deus está sofrendo ameaça e Deus está ali também achando as formas e protegendo. É interessante que Abraão, ele vai ter que lidar com a própria ameaça natural. Percebam isso. O que Sarai e Rebeca tinham em comum? Exatamente. As duas não podiam ter filhos. Olha a ameaça ao povo de Deus. Porque se elas não podem ter filho, não pode ter povo. Mas Deus age sobrenatural. Por que elas são interessantes? Por que elas tinham que ser estéreis? Para mostrar, quem deu fui eu. Quem manteve esse povo, quem fez com que esse povo de fato surgisse, foi eu. Ou seja, é a história de Abraão, mas quem está sendo revelado aqui? Deus. Quem sou eu? Eu sou o Deus da providência. Por isso que Abraão fala, Deus proverá. Esse é o Deus que está sendo revelado na história de Israel. Outros povos, eles vão sendo apresentados, mas é como eu já falei, todos eles são sempre apresentados como só quando eles entram em contato com Israel. Por exemplo, aí o Egito. Aqui é interessante que quando Abraão, por exemplo, ele vai aqui para o Egito, é bem provável que nesse período quem esteja dominando o Egito sejam os homens chamados de Ixos. Eles, na verdade, são semitas que migraram para o Egito e depois que o antigo Egito, o antigo império, ele desmorona, os Ixos, esses semitas, eles se tornam os novos reis do Egito e começa então o Médio Império, que é quando a capital é mudada lá para Mênfis, perto do delta do Nilo, lá no norte do Egito. E percebam, o Egito que Abraão visita é o Egito das pirâmides. Quando Abraão vai para o Egito, não pense que lá é só mato também não. Abraão vai para o Egito, que é naquele período, é uma das mais desenvolvidas civilizações que já existiram na antiguidade. Pensa assim num pessoal inteligente, né? A gente vê. Então pense assim, quando Abraão, se o Raimundo já foi para o Egito ou não? Não? Se um dia então alguém tiver aqui a oportunidade de ir para o Egito, pode pensar, Abraão também viu essas pirâmides. Elas já tinham sido construídas nos dias de Abraão. Ou seja, é o grande Egito, é um poderoso Egito. É uma cultura milenar. 1000 anos antes de Abraão já existia o Egito. E já era poderoso como era. Então, olha o contato que Deus vai ter Abraão vai ter com um povo poderoso. Outro povo poderoso com quem ele tem contato são os filisteus, que é Abimeleque, rei de Gerar. Gerar e Abimeleque ali é os filisteus, que são um povo que tem grande perícia artesanal. Os filisteus, eles eram hábeis em mexer com metal. Eles são conhecidos porque eles sabem, quando você chegar lá nos dias de Davi, você vai ver que as armaduras e as ferramentas deles eram diferentes, porque eles tinham perícia nisso. E vejam só,
Ah, ah, Abraão vai ter problema com eles. Abraão vai ter problema com agora com John Biden, né? Vamos pensar assim, Abraão teve problema, se fosse ano passado, com Donald Trump. Ou agora com Joe Biden. Imagina assim, Abraão chega lá no... Imagina, eu chego lá nos Estados Unidos e tá lá o presidente e aí ele vai lá, é só um exemplo, né? Ele rouba a minha esposa. O que acontece se ele rouba a minha esposa? A promessa da minha família já era. Por quê? Que ele tá com a minha esposa, como que eu vou ter o filho de Sarai? Então acabou a minha esperança. Imagina, o cara lá com as suas armas nucleares, porque os egípcios possuíam seus famosos carros de guerra, que era uma arma que era temida por todos, os famosos carros puxados por cavalo. Chega Abraão lá, tá diante da ameaça do povo de Israel, que ainda não é Israel, ser extinto. O que Deus faz? Se você se deitar com a esposa dele, eu vou destruir você. Toda a sua descendência vai ser destruída. Não é com qualquer um, é com grande, para os egípcios, o Deus do Egito. Porque Faraó não é só rei do Egito, ele é Deus no Egito. E Deus fala, você é Deus, mas se você mexer com o meu servo, você vai ser destruído. E quando Abimeleque faz a mesma coisa e leva a Sarai para Gerar, o que Deus fala? Fala que lá tava tendo, vai ficar estéril a casa de Abimeleque. Ele tem um sonho e fala assim, mas Senhor, eu não sabia que Abraão era que era isso. O Senhor vai me punir? E Deus fala lá para Abimeleque, não. Mas o que você vai fazer? Você vai devolver a esposa dele. E perceba, tanto Abimeleque quanto Abraão, tanto Abimeleque como o rei do Egito, enriquece Abraão. Então, assim, alguém pode até falar que injusto, né? O cara, ele vai lá, ele apronta, ele mente, e no final Deus muda toda essa situação e ainda salva o camarada. Não é que agora vocês vão mentir também, não, esperando que Deus vai abençoar. Mas percebam, como é, porque agora a gente fala assim, não, agora eu vou, já que Abraão mentiu, se deu bem, eu vou mentir também. Não é isso, não é isso que está nos ensinando, mas está mostrando. Deus está preservando a família de Abraão. Deus está salvando, está dando condições da família de Abraão existir. Porque se não fosse assim, ela teria sido destruída. Se Faraó se deitasse com Sarai, acabou a descendência de Abraão. Acabou a promessa de Deus. Mas Deus falou, eu vou fazer essa promessa se cumprir. Ai de você, Faraó, ai de você, rei dos filisteus, se deitar com ela. Deus está garantindo a vida da família de Abraão. Olha que interessante. É o Deus da providência. É o Deus que sustenta a história que se revelou por meio da família de Israel. Então vamos aqui passar rapidinho por Isaac e Jacó. Isaac, pobre do Isaac, né? A Bíblia pouco fala dele porque eu falo mais do pai, eu falo mais do filho, mas o próprio Isaac em si passa por poucas coisas, assim. Ele passa por uma situação parecida com a do pai, que a esposa dele, acho que aprendeu com o pai, quando ele chega lá de novo, fala aqui, ó, fala que você é minha irmã, não fala que você é minha esposa. Né? Enfim, ele aprendeu com o pai. Ele faz exatamente a mesma coisa, mas o que Deus faz? Impede também que Rebeca, que também é estéril, caia na mão de outros homens. Ou seja, Deus garante que uma mulher estéril tenha filho e protege ela dos perigos que existem ali. Mas aí vamos falar sobre essa figurinha aqui. O famoso do Jacó. É o José Silva, né? O Jake. Jacó. Vejam só que quem Deus escolhe. Tem 2 filhos lá, né? E Romanos vai falar que os gêmeos não eram nem nascidos, mas Deus já havia amado Jacó, e ali a expressão é odiado Esaú. E eles nem tinham feito bem ou mal, e Deus já tinha escolhido. E assim, da primeira vez que eu li, quando era pequenininho aqui na EBD, quando falava da história de Isaac e Esaú, eu sempre achava que Esaú era o bonzinho. Porque Esaú, ele parece ser o filho lá, que o pai gosta mais. E quem tá meio que errado assim é Jacó, que vai engana o irmão. Eu sempre tive essa percepção. Hoje em dia eu já vejo que Esaú também deu as suas vaciladas, né? Vendeu a primogenitura dele
por sopa. Se fosse por um pedaço de carne, pelo menos, mas é um guisado, né? O pastor não trocaria, né, pastor? Se fosse por coca, o pastor trocava, ou não? Mas percebam, que sujeitinho, né, Jacó era. Caráter delicioso, bélico, era um cara briguento e que era desonesto. Que coisa. E Deus vai eleger quem para fazer a nação dele? Esse homem. Que diz lá pra gente, aqui em Gênesis, são essas gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, era Isaac de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padarã, irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações. Deus lhe ouviu as orações, e a sua mulher concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela, então disse: se é assim, porque vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti, se dividirão, um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumprindo os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo vestido de pelo, por isso lhe chamaram de Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram de Jacó. Era Isaac de 60 anos, quando Rebeca lhe deu a filhos. Ou seja, Jacó é enganador desde que nasceu. Que ele nasce fazendo o quê? Não é você que vai sair primeiro, não. Sou eu. Ele nasce puxando o tapete do irmão. Por isso que chamam ele de Jacó. Que Jacó quer dizer o quê? O enganador. Imagina, você vai dar o nome pro seu filho. Qual é o nome do seu filho? Meu filho vai ser o enganador. Vai ser o trapaceiro. Aí passa, ó o trapaceiro aí. Por quê? Porque Jacó, desde pequeno, era brasileiro. Desde pequeno, Jacó dava o jeitinho dele. Nasceu em Brasília, Jacó. Esse é o homem que Deus escolhe. E olha que interessante. Deus vai moldando o caráter desse homem com o passar do tempo. Como? Sendo ele mesmo trapaceado. Que ele vai ter um sogro que é pior do que... Agora eu já entendi porque tem esse negócio de sogro, sogra. Porque o sogro de Jacó consegue ser mais trapaceiro do que ele. Hã? Tá certo, tá certo. Eu não tenho ainda, não posso falar mal. Quando eu tiver, eu reclamo. Brincadeira. Percebam, então, que aqui fala a respeito, eu coloquei aqui, né, os arameus, mas isso a gente pode pular, tá bom? Não, isso aqui é importante a gente não pular, tá bom? Quem são o povo de Padã e os arameus lá? O Betuel e o Labão. São parentes de Abraão. E é importante que Abraão não tome, os filhos de Abraão e de Isaac e Jacó, tomem esposa entre os cananeus. Por isso que quando Abraão quer arranjar uma esposa para Isaac, fala assim, ó, ele faz o servo dele jurar, ó, você de jeito nenhum vai pegar uma esposa para o meu filho dessas mulheres que moram aqui. Você vai lá na casa do meu pai, né, da casa do meu irmão, lá você vai procurar uma esposa para o meu filho. Vai lá na casa dos meus parentes. Não procura aqui dos cananeus. Vai lá. E o que Esaú faz? Ele acha esposa dentre os cananeus. Ele está desobedecendo ali o que até Abraão tinha dito. E Abraão fala, vai lá buscar lá. E o que os pais de Jacó, depois que ele engana o irmão quer matar, fazem? Ó, você não vai ficar aqui não. Vai lá buscar uma esposa para você. Não faz que nem o seu irmão Esaú. Vai tomar uma esposa lá da nossa família. Não casa com a mulher daqui. E olha que bonito. O servo de Abraão, é bonita essa passagem, quando o servo de Abraão vai lá buscar uma esposa, e Deus conduz tudo de forma tão perfeita, que ele fala assim, é divino, né?
E Abraão fala, se você não encontrar, você está desobrigado da sua promessa, seu juramento. Mas Deus cuida e traz a esposa de Abraão, lá da família dele. E da mesma forma com Isaac, com Isaac, e agora da mesma forma com Jacó. E Jacó é alguém que ele vai ter um encontro com Deus, né? Então vamos ler esse texto aí. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna sobre cujo topo entornou de azeite. Está fazendo um altar, né? E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel, que quer dizer casa de Deus. Fez também Jacó um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que eu empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigir por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então, novamente aqui o dízimo é bem anterior à lei mosaica. Mas é interessante a gente ver esse ponto aqui. O encontro de Jacó com Deus em Betel. Ele fala, Jacó está indo para uma terra desconhecida para ele. Ele vai peregrinar numa terra que ele não conhece. Deus prometeu para o pai dele aquela terra, assim como tinha prometido para o vô dele aquela terra. E agora ele está indo para longe. E ele fala, Deus, eu espero que eu possa voltar para lá. Eu espero que o Senhor me conduza na peregrinação por essa terra, para que eu possa voltar para a casa dos meus pais um dia. E de fato, né? Ali tem a questão da herança daquela terra, que Deus prometeu à família de Abraão. Então imagina, é conveniente que olha que interessante, é muito bom que o sogro de Jacó seja caloteiro. Porque talvez se ele não tivesse sido, Jacó poderia nunca ter voltado para a terra dele. Mas ele volta, exatamente por conta dos conflitos que ele tem com o sogro. Olha como Deus vai conduzindo as coisas. O fato de Jacó ter sido enganado pelo sogro foi bom para ele no final das contas. E Jacó é alguém que vai fazer um pacto e aliança com Deus. E a gente vai vendo essas mudanças na vida de Jacó ao longo do tempo. Mas é importante a gente entender que, se a gente for lá ver, o verso 31, 22, 24, a gente vai ver que Jacó teve briga sim com o sogro dele. E alguns entendem que talvez quando Jacó chegou ali na casa de Labão, Labão ainda não tivesse filhos. Então talvez Jacó tivesse sido feito herdeiro de Labão. Mas quando ele tem os seus próprios filhos, então surge o conflito entre os filhos de Labão e o próprio Jacó. E aí tem um texto que a gente foi descoberto, também lá naqueles códigos de Núzio, uma informação muito importante. Vocês se lembram que Rebeca rouba o ídolo do pai dela? Que ela vai lá, vocês lembram dessa história? Que ela pega o ídolo do pai dela, e alguém pode falar assim, viu, Rebeca era Raquel que roubou. Raquel era idólatra, você viu? Raquel está roubando os ídolos do pai. Quando eles estão fugindo de volta para Canaã. Por que Raquel roubou o ídolo do pai? Porque ela adorava os outros deuses? Muito se pensava a respeito disso, mas é provável que não seja isso. Porque foi descoberto um documento arqueológico, na verdade uma tábua lá, dizendo que se o genro apresenta o ídolo da casa do sogro, ele pode reivindicar a herança do sogro. Então, quando Labão chega lá e percebe que o ídolo dele sumiu, o que ele pensa? O Jacó quer me enganar, quer roubar o que eu tenho. Por isso ele vai atrás de Jacó e fala assim, cadê o meu ídolo? E aí Jacó responde, o que foi que eu roubei de você? Pelo contrário, de você eu não tive nada. Se Deus não tivesse me dado, eu não teria conquistado nada. Depois vocês abram lá em Gênesis 31, 22, 24. Se dependesse de você, Labão, você só me passou a perna.
Eu trabalhei para você, trabalhei, servi você, produzi para você e você só me enganou. Por isso que eu estou te abandonando. E eu não tô levando o seu ídolo. Eu não preciso daquilo que é seu. Por quê? Ele vai falar assim, porque o que eu tenho, Deus me deu. Deus enriqueceu. Quando a gente vê lá a história de Jacó, é Deus que vai enriquecer Jacó lá. E isso vai gerar a ira de Labão. Mas percebam, a Raquel tentou dar o jeito dela. Por isso que ela leva o ídolo. Tá lá. É uma lei daquele lugar. Se o genro é encontrado com o ídolo do sogro, ele pode reivindicar a herança dele. Isso é uma descoberta nova arqueológica que nos ajuda na interpretação da Bíblia. Mas percebam, quem é que está dando sustento ali para a vida de Jacó? Vai levar ele até a casa do sogro, vai fazer com que ele trabalhe ali aqueles 14 anos, e depois mais um tempo para conquistar a riqueza, e ele consegue conquistar ali quando ele vai criar o gado de Labão, é Deus. E Deus dá todas as condições para que Jacó conquiste algo e também dá todas as condições para que ele volte para a terra dele. Então, olha que interessante, né? Como Deus ele vai conduzindo a vida do seu povo. E aí a gente tem a questão do encontro de Esaú, a gente tem o pecado de Levi, Simão e Rubem, que faz com que Judá agora vai receber a bênção ali do pai, tanto que quando Jacó morre, ele fala que o cetro não vai se afastar da casa de Judá. Aí alguns teólogos liberais vão falar assim, tá vendo? Isso prova que a Bíblia não foi escrita lá nos dias de Moisés. Porque isso daqui tem a ver com Davi. A Bíblia está defendendo o reinado de Davi. Mas que interessante. A referência ali a Judá, eu nem entendo que, embora sim tenha a casa de Davi que seja Judá, pensem bem. Então foi os apóstolos que escreveram a Bíblia também, porque de onde Jesus veio? Da casa de Judá. A promessa a Judá ali de que o cetro não se afastaria da casa dele, vai muito além do que a promessa da família davídica. Vai para a promessa de Jesus. É por conta de Jesus que o cetro não se afasta da casa de Judá. E aí, qual que é o argumento, então, dos teólogos liberais? Tá, ok. Enfim, vejam como Deus foi cuidando da vida de Isaac, que no ponto quando ele se encontra com Esaú lá, ele já não é mais Jacó, ele já não é mais o enganador, mas ele é o príncipe de Deus, aquele que lutou com Deus lá no vale de Jaboque, foi abençoado por ele e sai coxo de lá, mas sai transformado também. Ele é um homem que passa a confiar em Deus, que demonstra confiança em Deus. Esse é o Jacó que foi mudado por Deus. E por fim, só para dar uma passadinha aqui, o José. E José era um pouquinho, a gente pensa que não, mas José era um filho um pouco metido assim. Porque ele tem um sonho lá, onde ele fala que ele vê os seus irmãos se ajoelhando diante dele e vê o próprio pai se ajoelhando diante dele. Mas em nenhum momento lá Deus fala, vai lá e se gabe para os seus irmãos. Então, a gente entende aqui que José também era um pouco orgulhoso. Ele era aquele filho mais novo, mimadinho. José. E ele vai aprender também. Obviamente, é interessante que José, ele vai aprender, ele vai passar por muito sofrimento, e em todo esse sofrimento, José vai ser fiel a Deus. E quando ele recebe uma túnica do pai, é interessante também que foi descoberto que a túnica que ele recebe era um sinal de, como que se diz? Um líder tribal. Quando o pai dele dá aquela túnica para ele, não está só mostrando que ele é o filho favorito, mas está reconhecendo a liderança de José entre os seus irmãos. E aí José também ainda provoca contando os sonhos. Os irmãos invejosos vão lá e vendem e mandam ele para o Egito. Não vou trabalhar toda a história de José, mas duas coisas importantes. A primeira é que ele permanece fiel. Imagina, o homem é vendido como escravo, permanece fiel. Aí ele consegue subir um pouco na vida lá, vai trabalhar na casa de Potifar, o chefe da guarda pessoal do rei, é acusado de alguma coisa que ele não fez, vai para o cárcere, mas ainda permanece fiel, mesmo diante das circunstâncias. Mas qual é a importância de José?
E é isso que eu quero terminar com esse versículo aqui. Vós, quando José, depois de tudo que ele passa, ele diz assim: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Por que tudo isso acontece com José? Por que tudo isso teve que acontecer com José? Ele ir lá para o Egito. Por que toda... Vocês sabem por que alguém imagina por que assim? Por que a família de José teve que descer para o Egito? O que vocês acham que ele desceu para lá? Por que eles vão viver lá no Egito? Alguém? É porque o Egito vai ser o ninho do povo de Deus. Deus faz com que o povo desça para o Egito porque eles ainda são pequenos demais para viver em volta das grandes cidades. Lógico que ele poderia proteger eles ali, mas ele manda eles para o Egito porque lá eles vão estar debaixo da proteção de quem? Do grande faraó. Então Deus vai usar da nação do Egito para fazer com que os filhos de Israel cresçam. E quando eles chegam em número suficiente, o que Deus faz? Eles não vão mais ser escravos aí. Ele retira eles de lá. Mas Deus coloca o povo de Israel ali no Egito para quê? Para que eles possam crescer, se desenvolver como nação, debaixo da proteção de Deus, que vai utilizar quem para proteger o povo dele? O faraó. Que a princípio é favorável, né? Que são os Ixos, são favoráveis. Depois, quando vem um outro faraó, a gente vai estudar isso lá, quando for falar sobre Moisés, mas Deus usou de quem? Dos egípcios, daqueles que já tinham sido inimigos antes, para que Israel cresça e cresça seguro, debaixo da proteção do faraó. Percebam como Deus utiliza dos reinos da terra para proteger o seu povo, para cuidar do seu povo. É interessante isso. Se a gente parar até para pensar na história da igreja, quem é que protegeu Lutero? Um poderoso príncipe ali colocar da Alemanha, né? Mas é Palatinado, Frederico, que era um importante, e vai proteger Lutero. E vai dar condição para que Lutero faça a reforma. Aonde ele vai botar Calvino, que tem que fugir da França? Em Genebra. Percebam como Deus usa das estruturas do mundo para cumprir os planos dele, para abençoar o seu povo. Foi isso que ele fez com o Egito. Por isso que o povo desce para o Egito, para ter um lugar onde eles crescerem. Então, conclusões. Deus é um Deus que faz aliança, ele escolhe um povo para si, ele elege um povo para si e ele faz promessas a esse povo. Ele é poderoso para cumprir as promessas que ele faz. Olhem para as dificuldades que os patriarcas enfrentaram e Deus deu solução para todos os problemas que eles tinham para cumprir o plano dele. Deus se relaciona intimamente com o povo dele. Abraão é amigo de Deus, porque lá, o texto que o pastor pregou na semana passada, lá de Gênesis 18, Deus fala para Abraão o que vai fazer, e Deus fala, eu vou esconder de Abraão, meu servo, o que eu vou fazer? E Jesus fala, eu falo para vocês o que eu vou realizar, porque vocês não são só servos, vocês são meus amigos. Então Deus revela os seus planos para o seu povo. Há intimidade entre o povo de Deus e o próprio Deus. O caráter gracioso de Deus, porque Deus vai eleger pessoas que têm desvios morais. Vai escolher um mentiroso, como Abraão. Abraão mente, gente, para se proteger. Isaac mente para se proteger. Jacó engana e Deus escolhe eles. Olha o caráter. Não foi porque Abraão era o melhor da sua geração, é porque Deus transformou Abraão. Né? É aquela questão lá, que é aquele velho ditado. Deus não escolhe os capacitados, ele capacita aqueles que ele escolheu. É isso que ele está fazendo com a vida de Abraão. Outra coisa, o mais importante disso tudo, a soberania de Deus no desenvolvimento histórico. Deus não deu um ponto sem nó. É assim que se fala, né? Ponto sem nó. A história que Deus faz é amarradinha. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus.
como o texto de Gênesis acaba encerrando lá, a árvore bem plantada, que está ali junto às fontes, frutifica. Por quê? Porque Deus possibilita isso. Quando a gente olha para essa história aqui dos patriarcas, Deus está se revelando como o quê? Como Deus da providência. E qual deve ser a nossa resposta? Obediência e fé. E como isso se aplica a nós hoje? É porque o mesmo Deus dos patriarcas é o nosso Deus hoje. O mesmo Deus que conduziu toda a história para o bem do seu povo é o Deus que conduz, deixa eu falar, tudo que acontece para o bem do povo dele. Eu já falei isso muitas vezes. Reino de graça e reino de poder. Jesus, ele está sentado governando todas as nações para que tudo o que aconteça na história seja para o bem do seu povo, para que se complete, para que se conclua o plano que ele tem para a sua igreja. Então, até a situação difícil que a gente está enfrentando do coronavírus não está fora dos planos de Deus. E pelo contrário, isso está cooperando de forma que a gente desconhece para o nosso bem. Que coisa absurda de se dizer, não é? Mas tudo isso está cooperando. Para alguém de fora é absurdo falar isso. Como o cara fala que essa doença que está destruindo. É uma coisa, para quem vê de fora assim, uma coisa ruim. Mas de alguma forma Deus está usando dessas circunstâncias para alcançar os propósitos dele na vida do seu povo. Eu não sei qual é, mas Deus está no controle disso. E está usando dessa circunstância. Assim como usou de muitas coisas ao longo da história para cumprir os planos dele. E o que a gente tem que fazer diante disso? É confiar e obedecer. Assim como Abraão fez. Deixou sua terra. Estava pronto para sacrificar Isaac. Quando venceu, ofertou a Deus. A nossa resposta diante dessa fidelidade de Deus é obediência. É fidelidade. É fé. Por quê? Porque ele é o Deus da história. O Deus que se revela na história e o Deus que continua agindo na história. Deus age ainda hoje na nossa história. E a gente tem que ter a confiança nisso. E, tendo consciência disso, agir da maneira que ele quer que a gente age. É isso que a história de Israel, essas coisas que aconteceram, revela pra gente. É por isso que Moisés escreveu essas coisas também. Para que o povo que estivesse peregrinando lembrasse que os patriarcas dele também peregrinaram e Deus cuidou deles. Para que Deus protegeu Abraão diante das dificuldades, também vai proteger o povo de Israel diante dos cananeus. Para que a gente hoje entenda que diante dos perigos, porque eu vou dizer uma coisa, a gente não deixou de correr o risco de morte. A gente vive na corda bamba. A igreja vive na corda bamba. Só não cai porque Deus segura. E só não cairá porque Deus segura. Essa é a segurança que o crente tem. Por isso que a gente começou aqui cantando firme nas promessas do Senhor Jesus. É essa a nossa segurança. E a maior segurança do crente é o quê? A promessa realizada em Cristo Jesus. Então isso é bênção, gente. Eu espero que eu tenha cumprido os meus propósitos aqui. Às vezes eu sei que tive que correr. Eu espero que, pelo menos, eu passei por cima, não tive tempo de desenvolver todas as histórias, mas são histórias conhecidas dos irmãos, acredito eu. Tá bom? Se alguém quiser depois alguma dúvida, estou aí. Mas espero que a gente possa tirar isso disso que a gente viu agora. De como Deus, ele conduz as nossas histórias e como ele cumpre as suas promessas nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe.